Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais sala de história comigo, o professor Valve Silva Pimentel. E aí, tudo bom com vocês? Bom, a gente vai dar continuidade, então, né, a falar aí da história do Brasil, beleza? Nas aulas passadas, nós falamos aí sobre os movimentos nativistas, falamos aí sobre os movimentos aí emancipacionistas, né? E aí hoje a gente vai começar a entender aí como se deu o processo de independência do Brasil. Inclusive, né, estamos em posse, né, do 7 de setembro, olha só que maravilha. Então, nada mais interessante que estudar como é que se deu esse processo. Porém, claro, você já sabe, eu sei que você sabe, né, que o Brasil não se tornou independente da noite para o dia. Não foi só o Dom Pedro levantar lá a espada dele, gritar perto do Riacho do Ipiranga e tudo deu certo. Não, foi todo um longo processo. E, na história, nós costumamos dizer que esse processo que levou à independência do Brasil, à emancipação política do Brasil, como colônia, né, de Portugal, começa com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. É um processo que a gente também costuma chamar, né, de período joanino, lá de 1808 até 1822. Então, vamos entender então um pouquinho como é que se deu esse processo. Por que que a família real portuguesa veio para o Brasil? Não estava tão bom, né? Tão tava bacana, né, lá em Lisboa? Bom, vamos lá, chega comigo, vamos entender então esse processo. E assim vamos entender por que que o Brasil tornou sede do reino português. Vamos lá, minha gente, vem comigo. Então, olha só, meus amigos e minhas amigas, o que está rolando na Europa, né? Portugal fica na Europa, você sabe disso, né? Península Ibérica. A Europa estava passando, aí no início do século XIX, pelas chamadas guerras napoleônicas. O que foram as guerras napoleônicas? Foram guerras empreendidas, né, pelo Napoleão Bonaparte, na época ele era imperador da França. Napoleão Bonaparte empreendeu uma série de guerras pela Europa, né? Ele empreendeu essas guerras por vários motivos. Um deles, por exemplo, era expandir as ideias iluministas, né, da Revolução Francesa. Então, você lembra, e já estudou, inclusive, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa termina com a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder, né, aí finalzinho do chamado Diretório, e ele começa a chamada Era Napoleônica. O Napoleão, ele vai empreender uma série de guerras pela Europa, certo? Vai dominar quase toda a Europa, diga-se de passagem. E aí, o que está acontecendo? Num dado momento, Napoleão, ele teve que interromper um pouco suas pretensões expansionistas. Por quê? Napoleão estava na França, olha só, a França vem aqui, olha aqui no mapa. Napoleão, aqui na França, queria invadir a Inglaterra, beleza? Inglaterra. A Inglaterra fica nessa ilha que a gente chama de Grã-Bretanha. E aí, quem é que tinha a marinha de guerra mais poderosa? Era a Inglaterra. A Inglaterra, inclusive, derrotou a marinha francesa lá na Batalha de Trafalgar, certo? Foi uma grande derrota aí para o Napoleão. Então, como Napoleão não conseguia invadir a Inglaterra, porque ela está lá numa ilha, né, a ilha da Grã-Bretanha, o que que Napoleão fez? Em 1806, decretou o chamado bloqueio continental. Olha só. Napoleão, então, veja bem, proibiu que os países da Europa continental tivessem relações econômicas com a Inglaterra, né? Então, você vê esse tracejar, olha só, seria a linha chamada bloqueio continental. Proibiu, então, que os países europeus tivessem relações econômicas com a Inglaterra, beleza? O que acontece? A Inglaterra tinha dois grandes aliados aqui na Europa. Um era Portugal, outro era a Rússia. A gente não vai falar da Rússia, que a gente não precisa. Vamos falar um pouquinho de Portugal, né, que é o que interessa para nós. Portugal era aliada da Inglaterra há muito tempo, desde o século XVII, né? Mais lá desde o século XVIII. E aí, com isso, Portugal ficou sem saber o que fazia, né? Se mantinha relações econômicas com a Inglaterra, mantendo assim sua aliança com a Inglaterra, ou então se respeitava o bloqueio continental do Napoleão, né? E aí, só que dessa maneira, Portugal acabaria tendo uma relação complicada com a Inglaterra, né? A Inglaterra poderia mesmo invadir a colônia aqui, né, no Brasil, enfim, ia ter retaliações. De ambos os lados, Portugal teria retaliações. Ou teria retaliações da França por obedecer à Inglaterra, ou teria retaliações da Inglaterra por obedecer à França. E aí, no meio de tudo isso, na época, o rei de Portugal, na verdade, quem governava Portugal era Dom João. Dom João era príncipe regente, porque a sua mãe, né, a rainha Dona Maria I, tinha alguns problemas psíquicos, não podia governar. Né? Por isso era chamada Maria I, a louca. Dom João era o príncipe regente e tinha que fazer alguma coisa. E aí, no meio de toda essa confusão, Dom João decidiu manter suas relações com a Inglaterra e assim desobedecendo a França. Então, Portugal, podemos dizer assim, que meio que furou, digamos assim, o bloqueio continental. Ao fazer isso, o Portugal acabou, então, se tornando inimiga da França, obviamente. Foi o que Napoleão fez, então, invadiu Portugal, certo? Em 1807, temos a invasão francesa de Portugal.
E aí a família real fez o quê? Então, fugiu, se escafedeu para cá, para o Brasil, tá certo? Tudo isso com apoio inglês, certo? Então, a Inglaterra então falou, olha, Portugal, agora você vai manter relações econômicas comigo, beleza? A gente vai te apoiar, então vamos escoltar, né, aí o transporte da família real para o Brasil e tal. Ah, então tá bom, e assim fizeram. Então, em 1807, a família real portuguesa, e junto com a sua corte, e junto com os funcionários reais, junto com quem conhecia, enfim, cerca de 15 mil pessoas saíram de Lisboa, tá certo? Para vir para o Brasil, fugidos das guerras napoleônicas. Então, foi isso que acabou provocando, olha só, a transferência da família real para o Rio de Janeiro, né? Saíram lá em novembro de 1807, e aí chegaram aqui no Brasil em janeiro já de 1808, pararam primeiro em Salvador, na Bahia, depois foram para o Rio de Janeiro, onde se tornou, então, a nova capital aí do grande Império Português. Conta a história, inclusive, que quando houve naquela confusão, imagine a tensão que era, né? O seu país está sendo invadido, a família real, em vez de organizar a defesa, está fugindo, e aquele caos, aquela confusão, né, lá em Portugal, principalmente em Lisboa. E aí conta-se que Dona Maria I teria dito: olha, parem, não corram, senão pensarão que estamos fugindo. Olha só, Dona Maria I ainda tinha realmente uma sanidade, né, uma decência aí. Pois é, o pessoal fugiu então, né? E aí, em 1808, chegaram então aqui ao Brasil. E por que isso é tão importante, pessoal? Porque isso vai provocar uma série de transformações, sobretudo no campo econômico. Vamos lá entender, então. Transformações econômicas. Primeiro ponto, a abertura dos portos das nações amigas. E a gente, quando eles chegaram, ainda a primeira parada foi em Salvador, na Bahia, como eu falei, né, para vocês. E logo que chegaram, Dom João não tardou a fazer o decreto de abertura dos portos às nações amigas do Rio de Portugal. O que foi essa abertura, né, dos portos às nações amigas? Representou basicamente o fim do Pacto Colonial. Porque você imagina, você lembra? Que o Brasil era colônia, só podia ter relações econômicas com Portugal, sua metrópole, certo? E aí o que acontece? Com o fim, né, com a abertura dos portos, melhor dizendo, aconteceu o fim desse pacto colonial. Ou seja, a partir daí, o Brasil já não era obrigado a ter relações econômicas apenas com Portugal, mas poderia ter relações econômicas com outros parceiros de Portugal, que nesse caso, que nesse momento, era a Inglaterra. E aí você lembra que a Inglaterra estava passando por sua revolução industrial, ou seja, a Inglaterra tinha muita mercadoria para vender, e por outro lado também as elites, né, que viviam no Brasil, tinha interesse em adquirir os produtos ingleses, uma vez que os produtos ingleses eram bem melhores, eram mais baratos que os produtos portugueses, diga-se de passagem. Então, isso vai beneficiar bastante que o comércio. Sendo também que os comerciantes daqui já não eram mais obrigados a vender somente para Portugal. A partir daqui, eles também poderiam vender para a Inglaterra. Então, perceba que isso vai beneficiar, né, de maneira muito forte, né, muito importante, as elites daqui do Brasil colônia, tá certo? Então, o decreto de abertura dos portos vai trazer o fim do pacto colonial e isso começa a fragilizar, então, essas relações econômicas, né? Essa interligação, essa interdependência entre Portugal e o Brasil. Beleza? Tá anotado? Anota aí, sublinha o seu material, anota com carinho, tá certo? É claro que isso beneficiou, né, os comerciantes que residiam aqui na colônia, como a gente já comentou. Outra questão também, né? Pararam primeiro em Salvador, já fez a abertura dos portos. Opa, tá aqui, né? Inclusive, isso aqui é o decreto de abertura dos portos. Depois foram para o Rio de Janeiro, certo? No Rio de Janeiro, Dom João Príncipe Regente, né? Vai empreender mais uma série de medidas. Vai revogar o alvará, por exemplo, que proibia manufaturas na colônia. Lembra que a gente comentou, inclusive foi na aula passada, que existia um alvará, inclusive feito por Dona Maria I, que proibia manufaturas na colônia. Ou seja, proibia que aqui se produzissem mercadorias manufaturadas, certo? Dom João vai proibir, vai revogar essa proibição, ou seja, vai permitir as manufaturas aqui no Brasil. Para alguns historiadores, isso é uma tentativa também de industrializar o Brasil. Só que é claro que essa tentativa foi frustrada. Por quê? Quando ele revoga esse alvará, os comerciantes, enfim, as elites que viviam aqui no Brasil, já compravam as mercadorias inglesas, chegavam em uma qualidade melhor, um preço mais em conta, né, mais barato. Então, acabou que o Brasil não se industrializou, né, por conta justamente dessa concorrência desleal dos produtos ingleses, tá certo? Porém, fica aqui esse marco importante. Em 1810, mais dois tratados. Primeiro, Tratado de Aliança e Amizade. Esse Tratado de Aliança e Amizade vai trazer o compromisso português de abolir a escravidão, né? Então, a Inglaterra pressionava Portugal
para abolir a escravidão. Por quê? Você lembra que o escravo não podia comprar, o escravo não recebe salário, né? Então, a ideia da Inglaterra em abolir a escravidão é justamente para que, assim, esses trabalhadores escravizados tornassem trabalhadores assalariados, né? E, é claro, sendo assalariados, pudessem comprar os produtos ingleses, beleza? Então, tratar de aliança amizade, o compromisso de abolir a escravidão, porém, você sabe que esse compromisso não foi respeitado, né? O Brasil vai demorar muito ainda para abolir a escravidão. Outra questão também é que dizia que qualquer crime cometido por um inglês aqui em solo brasileiro deveria ser punido com as leis inglesas, né? A ideia da extraterritorialidade. Então, não poderia ser aplicada a lei portuguesa, no caso, para o inglês, mas sim, esse inglês deveria ser punido com a lei inglesa, beleza? Além também de que a Inglaterra vai ter, a partir daí, a autorização para manter uma esquadra de guerra aqui no litoral do Brasil, ok? Além disso, também citamos o Tratado de Comércio e Navegação. Isso aqui também é muito importante. Por esse tratado, as mercadorias inglesas teriam tarifas menores, tá certo? Como assim? Tarifa de importação. Os produtos ingleses entrariam aqui no Brasil com um imposto de 15%, certo? 15% de imposto alfandegário. Os produtos portugueses teriam um imposto de 16%, enquanto os produtos de outros lugares teriam um imposto de 25%. Então, perceba, quanto maior o imposto, mais caro o produto fica, tá certo? Logo, qual é o produto mais barato? O produto inglês. Então, perceba também que, pelo Tratado de Comércio e Navegação, as mercadorias inglesas teriam mais facilidade para serem vendidas aqui no Brasil, né? Isso vai representar, então, também, perceba, que o eixo econômico, ou melhor dizendo, a parceria econômica, que antes era Portugal, por conta do Pacto Colonial, agora se muda para a Inglaterra, né? E a partir daqui, o Brasil torna-se um grande consumidor dos produtos ingleses. Beleza? Muito bem. Vamos adiante. Outras transformações significativas. Vamos lá. Mudança no Rio de Janeiro. Gente, o Rio de Janeiro era uma cidade pequena, né? Tinha cerca de 15 mil pessoas, né? 15 mil habitantes. A maior parte dos habitantes eram trabalhadores, escravos, ou então libertos. Tinha uma situação muito precária de higiene, de saneamento, as ruas não eram pavimentadas, havia muitas doenças. Então, como o Rio de Janeiro torna-se agora a capital do reino português, né, do Império Português, é importante, então, mudar as feições dessa cidade. Então, o Rio de Janeiro vai passar por uma série de mudanças urbanas, certo? Vamos ter a pavimentação de ruas, vamos ter a construção de prédios, que vão servir agora como locais, né, sedes de órgãos públicos, certo? Então, o Rio de Janeiro vai mudar suas feições, vai passar por um grande processo de urbanização, forma, construção de prédios. Vamos ter, com isso, a chegada de muitos estrangeiros ao Rio de Janeiro, não só portugueses, mas também muitos ingleses, que começam a vir para cá, uma vez que as portas estão abertas, né, para os aliados de Portugal. Ok? Vamos ter a criação de vários prédios, né, várias instituições importantes, como, por exemplo, o Banco do Brasil, vai ser criado aqui durante o período de Dom João. O Erário Real, a Real Academia Militar, a Biblioteca Real, tá certo? Que hoje em dia é a Biblioteca Nacional, esse prédio aqui incrível, maravilhoso, né? Que você tem aí. O Museu Nacional, a Academia Real de Belas Artes, que aqui é essa imagem, que ainda está em pé, diga-se de passagem. A Escola de Medicina, o Real Horto, a imprensa nacional, olha só, antes a imprensa era proibida no Brasil, mas a partir da chegada da família real, a imprensa, né, começa a existir aqui no Brasil. Também outra mudança importante. Aqui é o Teatro São João, certo? Construção aqui de um teatro também, né, para os espetáculos, para entreter as elites, ok? Então, o Janeiro passa por uma série de transformações. Além disso, em 1816, Napoleão vai ser derrotado em 1815, certo? Em 1816, já com Napoleão, ameaças de Napoleão longe, né? Vamos ter a vinda da missão artística francesa. Veja bem, era importante que o Rio de Janeiro fosse bonito, né? Fosse retratado por artistas também, para ser uma espécie de propaganda também na Europa, certo? E, além disso, também havia interesse de meio que ensinar, digamos assim, ensinar as artes, né, para a população local, filhos das elites, principalmente. Então, pensou-se trazer artistas franceses para vir retratar o Rio de Janeiro e também para ensinar os locais, né, sobre as artes aí, né, influenciados pelas escolas artísticas europeias, sobretudo as escolas artísticas francesas. E é muito interessante porque um dos artistas que vem para cá vai ser um cara chamado Jean-Baptiste Debré. Jean-Baptiste Debré vai ser um cara genial. Uma coisa que chama muito a atenção dos estrangeiros, e do Debré incluso nisso, né, incluso nessa lista de pessoas, é justamente a escravidão. A escravidão, existiam muitos escravizados aqui no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo.
E é por isso que Debré vai chamar muita atenção para a escravidão em suas pinturas. Como você vê, várias dessas pinturas você já deve ter visto em livros de história, né? Essas pinturas foram feitas pelo Jean-Baptiste Debré. E você perceba sempre, né, quem é que está em evidência? Os trabalhadores escravizados, sejam momentos de castigo, momentos de trabalho, e momentos também em que nós percebemos, né, os trabalhadores que viviam nas cidades, né, chamados escravos de ganho, saíam vendendo, então fazendo um pequeno serviço, depois dividir uma parte desse dinheiro, né, com o seu senhor. Então, a escravidão vai ser uma temática muito recorrente aqui nessa missão artística, sobretudo pelo Jean-Baptiste Debré. Beleza? Então, a missão artística francesa vai ser muito importante nesse momento, até mesmo de afirmação, né? De uma identidade nacional, podemos dizer assim. Outra questão importante é saber o seguinte: para construir tanto prédio, para manter tanta gente aqui, né, 15 mil pessoas, né, fugiram lá de Portugal, vieram para cá, é importante ter dinheiro. E como é que o Estado faz para ter dinheiro? Aumentando ou criando que os impostos. Então, também é importante ressaltar que todas as mudanças vão acabar pressionando nas pessoas daqui, a elite, enfim, as pessoas que moravam aqui no Brasil. Por quê? Para manter todo esse luxo, havia necessidade de cobrar mais impostos. E essa cobrança maior de impostos, né, esses impostos demasiados que tiravam uma parte da riqueza das pessoas, vai ser importante para começar a gerar um sentimento anti-lusitano, ou seja, um sentimento aqui de aversão nos portugueses. Então, percebo que aqui vai surgindo aos poucos, então, né, realmente, né, de maneira forte, e a ideia, né, de independência, né, porque esses impostos começam então, a pressionar, né, sobretudo as elites, e isso começa a gerar esse sentimento aqui anti-lusitano. Beleza? Então é importante ter isso em mente. Além disso, na política externa, podemos citar em 1808 a invasão portuguesa da Guiana Francesa, bem aqui, ó, ao nosso lado. A Guiana Francesa era uma colônia da França, né? Então, quando Dom João chega, uma das medidas criadas vai ser invadir a Guiana Francesa, como uma forma de retaliação, de vingança, pelo que Napoleão fez com Portugal. Outra questão também, em 1816, vai ser a anexação da província Cisplatina, que hoje em dia é o Uruguai, bem aqui, ó, no sul. Isso aqui já tem a ver com a política daqui da região do Rio da Prata, que é uma região muito importante, né? Geopoliticamente falando, muita circulação de riquezas, né? Navegação. Então, o João vai mandar anexar, vai invadir, né? A região da Cisplatina e vai anexar como província Cisplatina. Depois do primeiro reinado, a gente vai falar de novo dela, porque depois ela vai se tornar independente, em 1828. Beleza? Então, vamos ter, né, anexação aí de regiões, territórios. E aí, já caminhando para o final, também é importante citarmos que, quando Napoleão é derrotado duas vezes, em 1814 e depois em 1815. Quando Napoleão é derrotado ainda em 1814, ele vai ser exilado na Ilha de Elba, e os países que venceram a guerra contra Napoleão vão se reunir no chamado Congresso de Viena. Qual a ideia do Congresso de Viena? Era reunir as pessoas, né, os reis que perderam os tronos, enfim, reunir essa galera, né, que venceu a guerra agora e restaurar a Europa. O que eles queriam fazer? Restaurar a Europa da maneira como ela era antes de Napoleão, certo? Então, quem perdesse os tronos voltava para os tronos, as fronteiras como eram antes tem que voltar ao que eram, né? Como era antes, né? Das guerras napoleônicas, a ideia geral do Congresso de Viena. E esse Congresso de Viena era guiado por vários princípios, o princípio da restauração, da legitimidade, do equilíbrio europeu. Pelo princípio da legitimidade, só poderia participar, né, do Congresso, só poderia retornar aos tronos os reis que voltassem para suas terras natais, né, seus países, de outras palavras, né? Isso tem a ver com o Brasil. Lembra que a família real fugiu para cá. Para a família real portuguesa, né, enfim, para o Dom João voltar, né, para o seu trono, né, em Portugal, ele teria que voltar para Lisboa, voltar a morar em Lisboa, para aí sim, pelo princípio da legitimidade, ele reclamar de volta todos os seus direitos como rei, né, como vice-regente, no caso, mais tarde como rei, certo? Só que a família real não tinha o maior interesse de sair do Brasil, né, porque na Europa a gente estava cheio de movimentos guiados pelas ideias iluministas, né? Dom João, a família real como um todo, eram monarcas absolutistas. Então, Dom João, com medo de que ao chegar em Portugal tivesse uma forte oposição diante dessas ideias iluministas, o que ele faz? Ele mantém a sede aqui no Rio de Janeiro. Por isso que em 1815 ele vai elevar o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? Então, aqui é um momento também muito importante, porque o Brasil, perceba, ele já não era mais guiado pelo pacto colonial.
Ok, mas mesmo assim ainda era uma possessão, ainda era uma posse portuguesa. A partir de 1915, o Brasil não é mais uma posse, mas é um reino, beleza? Reino unido, Portugal, Brasil e Algarve. Então, perceba que o Brasil, aos poucos, ele está caminhando para a independência, né? Ele era uma colônia, já não era mais colônia, né, devido à abertura dos portos, e agora o Brasil já tem uma condição de reino, Reino Unido, olha só, o status agora maior, né? Favorecendo, assim, a participação, né, da família real de Dom João no Congresso de Viena, tá certo? E aí, levando o Brasil e o Reino Unido, aí sim, Portugal pôde participar do Congresso de Viena, e Portugal pôde, assim, reaver, né, o trono português para si. Isso foi importante aí para a família real, beleza? Essa aqui era a bandeira do Reino Unido, de Brasil, Portugal, Brasil e Algarve, ok? E aí, para a gente fechar, lembra que a gente comentou que aqueles impostos começam a gerar um sentimento de anti-lusitano, começou a gerar revolta, tanto aqueles impostos, né, para custear construções, para custear o luxo da corte aqui no Rio de Janeiro? Pois é, isso vai gerar uma revolta muito importante, que vai ser a insurreição pernambucana de 1817. E aí, já para a gente caminhar para o fim desse assunto, olha só, veja, Pernambuco, lembra que Pernambuco antes foi um grande polo açucareiro, mas desde lá da crise da economia açucareira, que Pernambuco foi lá passando por um processo de empobrecimento, de crise econômica, né? A gente até falou, inclusive, da guerra lá dos mascates, que envolveu Recife, Olinda, teve a ver também com esse processo. Pois é, chegando ao século XIX, Pernambuco continuava aqui no processo de crise, certo? Por conta lá da economia açucareira, que não se ergueu mais. Essa crise piorou com a chegada da família real portuguesa, porque se a economia já estava quebrada, com a criação de vários impostos, isso vai agravar ainda mais a crise, né? Isso vai agravar ainda mais a crise e vai gerar mais revolta, principalmente das elites pernambucanas. Além disso, é importante citarmos que havia rivalidades entre a elite agrária e os comerciantes portugueses. Então, havia as elites realmente pernambucanas, né, nativas, podemos dizer assim, e havia os comerciantes portugueses que se beneficiavam antes com o pacto colonial, porém que, de alguma maneira, vão continuar se beneficiando com o comércio, né? E aí o que acontece? Aos poucos, esses comerciantes portugueses vão ser vistos, então, como inimigos, né? Vão ser vistos, então, como outro, que deveria ser expulso para garantir aqui os interesses das elites locais. E aí, além disso, desse fator, temos a chegada das ideias iluministas. Lembra que o iluminismo pegava, né? Pegava a liberdade, liberdade de comércio, liberdade econômica, liberdade política, igualdade. Então, perceba, além dessa crise econômica, dessas rivalidades, dessa revolta, chegaram as ideias iluministas. E aí, opa, então pronto, né? Está na hora de tornar Pernambuco independente do restante aí, né? Do Império Português, tá certo? Então, isso vai acabar gerando aí a insurreição pernambucana. Junto com a conjuração mineira, junto com a conjuração baiana, que a gente comentou na aula passada, a insurreição pernambucana também pode ser colocada como uma revolta emancipacionista, porque eles queriam independência. Ah, queriam independência do Brasil? Não, nesse caso eles queriam independência de Pernambuco, juntamente com o Rio Grande do Norte e Paraíba, que também foram se juntar ao movimento. É importante citarmos, porém, que mesmo sendo um movimento muito importante, não teve muito apoio popular, certo? Teve um fraco apoio popular. Por quê? Não tocava na questão da escravidão, né? Então, era um movimento feito pelas elites, as elites não queriam abolir a escravidão, por conta disso que a população não apoiou de maneira tão decisiva, né? E esse é um dos motivos para o fracasso da insurreição. De qualquer maneira, ela começou em março de 1817, os revoltosos tomaram aqui, né, Recife, tomaram o poder aqui do governo da região de Pernambuco. E aí, uma vez que eles tomam o poder, né, de Pernambuco, eles criam uma lei orgânica, e essa lei orgânica traz liberdade comercial, aumenta os soldos, né, dos soldados para garantir o apoio do exército, ele tira impostos sobre elementos, sobre alimentos, principalmente, né? Tira os impostos sobre alimentos, sobre gêneros básicos. Isso vai garantir um pouco de apoio da população ainda, né? Porque vai baratear, né, os alimentos, vai baratear aqui coisas básicas, né? Para a vivência, para a sobrevivência. Além de criar uma lei orgânica, tomar o poder de Recife, vão proclamar também uma república, vão criar uma república em Pernambuco e vão convocar uma Assembleia Constituinte. Então, veja bem, aqui as ideias iluministas bem presentes, né? Criação de uma república, criação de uma Assembleia Constituinte, certo? Além de Pernambuco também, nós vamos ter
a adoção de Paraíba, Rio Grande do Norte, é movimento, também vão participar, tá certo? Paraíba, Rio Grande do Norte. Porém, é claro que a família real não vai aceitar, né, esse movimento. Nesse momento, já era o rei, já era Dom João VI. 1816, Dona Maria I morreu, Dom João VI, rei Dom João VI, 1816, e aí Dom João VI não vai aceitar, logicamente, essa separação. Vai organizar aí um exército, né, para acabar com os revoltosos. E assim fizeram. Cerca de 3 meses depois, os revoltosos foram derrotados, certo? E os líderes foram condenados à morte, né? Condenados à morte. Porém, mesmo assim, é importante citarmos que Pernambuco não vai se pacificar, né? Que Pernambuco ainda vai ser, ainda por muito tempo, um foco de importantes revoltas aqui no Brasil, tá certo? Ah, e aí, só para citar, isso aqui que era a bandeira da insurreição pernambucana, que você pode ver, né? Inclusive, aí, bem semelhante à bandeira, hoje em dia, né, do estado de Pernambuco. Beleza? Muito bem, né? 7 de setembro chegando, e o que Dom Pedro fez? Fui lá, né, as margens do Ipiranga, gritou, né? Né? Brincadeirinha. Gente, então a aula, né, de hoje foi essa, beleza? Então, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, dê uma reassistida aí na aula. Qualquer coisa pode deixar um comentário, tá certo? E é isso. No mais, a gente se encontra na próxima aula. Fique com Deus aí. Até a próxima. Continue se cuidando, galera. Abraço. Tchau.